Pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa pandemia, se cuidando, que o vírus continua aí e não é brincadeira, tá certo? Hoje vamos continuar o nosso curso de Filosofia da Ciência, tá certo? E dessa vez o tema da aula de hoje é esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Problemas ocasionados pelos avanços da ciência e da tecnologia, certo? Então a gente vai começar uma parte do curso que a gente vai tentar, né, criar assim, uma visão mais realista do progresso científico para quebrar um pouco de um certo otimismo ingênuo em relação à ciência, de achar que a ciência só traz benefícios para a humanidade e achar que todos os problemas da humanidade vão ser resolvidos. Isso é uma visão otimista da ciência, tá certo? Então vamos tentar ter uma visão aí mais realista, apontando alguns problemas, tá certo? Que foram ocasionados pelos avanços da ciência e da tecnologia, como está escrito na tela, tá certo? Veja o subtítulo da aula aí, né? O ideal moderno e os problemas contemporâneos, né? Aumento de doenças, novas armas e degradação ambiental. O que será que a gente vai falar nessa aula, né? Vamos continuar para iniciar a apresentação, tá certo? Então, primeiro vamos começar falando do ideal moderno, fazendo referência aí a dois filósofos do período moderno, Francis Bacon e René Descartes, século XVII, tá certo? De maneira geral, os filósofos sempre foram entusiastas da razão e defensores da busca pela verdade. Com o nascimento da ciência moderna, principalmente no período dos séculos XVII ao XIX, esse entusiasmo filosófico tomou a forma de uma supervalorização da ciência. Então veja, o entusiasmo, né, passou a supervalorizar a ciência. Alguns dos principais filósofos desta época tinham as seguintes previsões para fazer sobre o desenvolvimento da nova ciência. Nova ciência por quê? Porque essa ciência moderna estava surgindo nesse período. A gente vai ter uma aula sobre isso também, sobre o surgimento da ciência nova. Francis Bacon defendia que saber é poder e que o desenvolvimento da ciência transformaria o ser humano em mestres e senhores da natureza. A foto de Bacon ali, ó, de chapéu, tá certo? No slide. O que está de chapéu é Francis Bacon. René Descartes, que é o outro colega ali do lado direito de Bacon, né? Acreditava que era possível desenvolver uma ciência de tudo, veja só, né? Que resolvesse todos os problemas com a mesma segurança e precisão das equações matemáticas. A visão cartesiana de ciência é isso, uma ciência única, capaz de resolver todos os problemas que o ser humano quiser resolver, com a simplicidade, segurança e precisão de resolver uma equação matemática, certo? Percebemos nestes e outros autores um otimismo em relação à ciência. Hoje em dia, cerca de 400 anos depois do século XVII, né, podemos avaliar que as previsões desses autores não se concretizaram. Então, alguma coisa deu errado nesse caminho aí de 400 anos, desde o nascimento da nova ciência até hoje, né? Por que é que a ciência não realizou tudo o que esses filósofos achavam que ela ia realizar? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, efeitos colaterais, né? O subtítulo, o que os filósofos não esperavam do avanço da ciência. Esse é o tema, né? O que é que os filósofos da Idade Moderna não previram? Qual foi o ponto cego de suas análises? O ponto cego, pessoal. Apesar dos enormes avanços da ciência e da tecnologia, que aumentaram exponencialmente a qualidade de vida das pessoas, a ciência moderna não está nem perto de permitir ao ser humano um controle absoluto da natureza ou a solução de todos os nossos problemas, tá certo? Não está nem perto disso. Isto ocorre por dois motivos. O próprio avanço da ciência e da técnica criou novos problemas, fato que os filósofos otimistas da Idade Moderna não previram. Então esses filósofos não tinham previsto que iriam surgir novos problemas com o avanço da ciência, tá certo? E alguns problemas do ser humano são até hoje completamente ignorados pela tecnociência e sua solução parece estar inteiramente fora do alcance desta modalidade de conhecimento, tá certo? Então a tecnociência, o que é isso, professor? Tecnociência é a ciência associada à tecnologia, tá certo? Cria um tipo de conhecimento que é a tecnociência, que é um conhecimento que envolve a teoria e a aplicação da teoria em novos instrumentos tecnológicos, tá certo? E que é uma parte da ciência que avançou muito nesses 400 anos aí do século XVII para frente, tá certo? Então, alguns problemas do ser humano não foram nem pensados pela tecnociência, foram completamente ignorados. Então vamos lá.
Aumento de doenças, né, os novos males do século XX e XXI. Apesar do desenvolvimento da ciência médica ter provido novos tratamentos, curas e métodos preventivos para um grande número de doenças, né? Isso é verdade. Os séculos mais recentes trouxeram novos males que assolam as sociedades contemporâneas. Então a medicina curou e tratou muitas doenças, mas esse avanço científico, em geral, da tecnociência também causou novos problemas. Vamos ver aqui. As cardiopatias são hoje as doenças que mais matam no mundo, e as sociedades contemporâneas viram um aumento no número de casos devido ao aumento dos fatores de risco, como o sedentarismo, a alimentação inapropriada e elevado nível de estresse. Estes fatores se agravaram cada vez mais na medida em que a sociedade se tornava mais avançada científica e tecnologicamente. Então veja só, alguns fatores de risco associados a doenças, como o sedentarismo, a alimentação inapropriada e o estresse, aumentaram o número de doenças. Então a ciência não era para melhorar tudo, não era para tudo se tornar melhor. A sociedade que a gente construiu com o avanço da tecnociência tornou possível esse aumento, né? Esse aumento de cardiopatias. Sociedades mais simples, que não têm o mesmo tipo de saber tecnocientífico, têm um número muito menor de pessoas sofrendo de cardiopatias, tá certo? Por quê? Porque tem uma alimentação melhor, são menos sedentários e tem menos estresse. Então, fatores semelhantes também levaram ao aumento dos casos de diabetes e de AVCs, tá certo? Então, mesmo caso da cardiopatia, a diabetes e a AVC, que estão entre as três doenças que mais matam no mundo. Cardiopatia, que é a doença do coração, diabetes e AVC. Distúrbios alimentares como bulimia e anorexia também são exemplos de doenças novas, completamente novas, né? Não só doença que aumentou o número de doentes, mas doenças novas, resultantes de uma sociedade tecnocientífica obcecada com a imagem das pessoas. O desenvolvimentos científicos, desenvolvimento, já está no plural, né? Erro de digitação aí. Desenvolvimentos científicos e tecnológicos na área das comunicações e informática, e a internet, que também é uma descoberta científica, uma inovação científica, levam cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens, a desenvolver esses distúrbios relacionados à autoimagem. Então a pressão social do indivíduo, né, de ter a imagem perfeita foi reforçada 1000 vezes mais na sociedade contemporânea, embasada na tecnociência, do que nas sociedades tradicionais, tá certo? Isso levou a distúrbios alimentares, da bulimia e da anorexia. A anorexia é se recusar a comer, e a bulimia é comer e depois vomitar para não engordar, tá certo? Então esses distúrbios da autoimagem foram causados por essa sociedade nova, baseado numa ciência nova, tá certo? E nas sociedades antigas, na Idade Antiga, na Idade Medieval, na Idade Moderna, esse tipo de doença era desconhecido, né? Ela surgiu no século XX por causa dessa pressão dos indivíduos, né, para ter a imagem perfeita, a imagem corporal perfeita, e está piorando, né? Esses distúrbios estão piorando com o passar do tempo, porque a pressão pela imagem do corpo perfeita continua, tá certo? Continua e vai aumentar na medida que a gente avança cada vez mais as nossas tecnologias de comunicações sociais em massa, né, que é a internet. Vamos lá. Novas armas, destruição em massa, né? Outro aspecto negativo totalmente relacionado ao avanço da tecnociência foi a criação de novas armas capazes de dizimar populações civis. Armas químicas utilizadas em larga escala a partir da Primeira Guerra Mundial. Armas químicas, ficou um pouco repetitivo, né? Como o gás mostarda ou herbicida, utilizado na Guerra do Vietnã, conhecido como Agente Orange, que foi um herbicida usado no Vietnã para desfolhar as árvores, né? Causou um monte de dano ecológico e um monte de dano às pessoas também, onde ele encostava. São exemplos claros de desenvolvimentos científicos e tecnológicos empreendidos para gerar sofrimento nos seres humanos, em uma escala nunca antes vista. Então aí a química, né? Armas nucleares. Outro exemplo de avanços tecnológicos que levaram à morte e ao sofrimento. As armas nucleares são capazes de destruir cidades inteiras, exterminando as populações civis. E pior ainda, a radiação que espalhou na área atingida continua afetando a vida das pessoas por muitos anos. Então, as armas nucleares são uma enorme tragédia, né? Uma parte por causa do extermínio das pessoas, né? Populações civis que são afetadas pelas armas nucleares, e em parte por causa da radiação, porque mesmo que a guerra acabe, as nações assinem um tratado de paz, a radiação continua matando pessoas, deformando pessoas, tá certo? Causando câncer,
Porque a radiação ela não sai do país só porque assinaram um tratado de paz. Então é uma arma que mata hoje e mata no futuro. E mata numa escala nunca antes vista, pior ainda do que as armas químicas, né? Terceiro, armas biológicas. Ainda temos a possibilidade de outro tipo de novos armamentos, vírus desenvolvidos em laboratórios, que poderiam ser utilizados como armas em guerras futuras. Não foram utilizados ainda, mas poderiam ser utilizados no futuro, para dizimar populações civis rapidamente, tá certo? Então as armas biológicas talvez sejam piores ainda do que as armas nucleares, tá certo? Que talvez fique aí para as próximas guerras, mas seria uma coisa terrível, né? Então, veja só, ciências fundamentais importantíssimas para a humanidade, como a química, a física e a biologia, foram utilizadas para desenvolver estas novas armas a partir do século XX, tá certo? Então a química levou ao desenvolvimento de armas químicas, a física das nucleares, né? E os conhecimentos biológicos dos vírus, né? Podem ser utilizados no futuro para matar muita gente com as armas biológicas, aí, as armas virológicas, tá certo? Ou então bacteriológicas. Vamos lá, continuando. Degradação ambiental, né? Da poluição à mudança climática. Um outro aspecto do desenvolvimento da ciência e da técnica que não havia sido previsto pela filosofia da ciência otimista da Idade Moderna, mas que nós podemos perceber claramente nos dias de hoje, é a degradação ambiental ocasionada pelo aumento maciço da produção e do consumo de bens materiais. Então aí, degradação ambiental, né? É fácil notar a degradação do meio ambiente e sua relação com os avanços tecnocientíficos. A maior parte dos danos e perdas ambientais que vemos nos nossos dias estão ligados à cultura do consumo e só se tornaram possíveis devido a uma série de avanços científicos e tecnológicos iniciados com a Revolução Industrial, né? Ok? Então, da Revolução Industrial para cá, a gente vem destruindo cada vez mais o meio ambiente, tá certo? E a cultura do consumo que a gente criou também, né, vem sendo responsável cada vez mais por uma destruição cada vez maior do ecossistema. Então vamos ver alguns casos aqui. A produção de bens em nossa sociedade consumista exige cada vez mais recursos naturais e resulta em cada vez mais poluição. Então você pega os recursos da natureza, passa por um processo industrial para transformar em bem de consumo e o resultado disso é poluição e o consumo continua, né? Não se satisfaz. Sempre vai ser necessário a população consumir cada vez mais. E isso vai requerer cada vez mais recursos naturais e resultar em cada vez mais poluição. Claro que não é um processo sustentável, né? A cultura do consumo não é sustentável a longo prazo. Continuando. Os vazamentos e derramamentos de produtos químicos nocivos no meio ambiente, como vazamentos de petróleo ou de materiais radioativos, também trazem sérios danos ao ecossistema, tá certo? Então veja só, né? Um efeito colateral não desejado da exploração do meio ambiente é que às vezes esses produtos químicos nocivos são espalhados pelo ambiente através de vazamentos e derramamentos de petróleo, por exemplo, ou de materiais radioativos, como é o caso da usina de Fukushima, né, que teve o terremoto e teve o maremoto, né, uma onda gigante, tsunami, afetou a usina nuclear e aí vazou, né, escoou material radioativo para o mar. Né. Só um exemplo, tá certo? Então esses tipos de vazamentos e derramamentos levam a mortes de animais, né, de vegetais, tá certo? Mortes de seres humanos, tá certo? Os casos das barragens que cederam aqui no Brasil, né? Barragens que seguravam o resíduo do processo de mineração, tá certo? E matou um monte de gente. Esse é o tipo de coisa que são vazamentos e derramamentos de produtos tóxicos, né? Que causam danos reais e tangíveis no ambiente e nas populações humanas. Terceiro, a mudança climática engatilhada pelo aumento exponencial da concentração de gás carbônico na atmosfera, que já causa danos ao ecossistema e aos seres humanos, tá certo? Então a mudança climática, que por causa disso, o acúmulo de gás carbônico na atmosfera, né, que é uma forma de poluição, vai mudar o clima do planeta, já está mudando o clima do planeta e já está causando dano aos ecossistemas e aos seres humanos. Aí o planeta se tornando mais quente, com ventos mais rápidos, né, tempestades piores, furacões piores, e alguns animais aí, vegetais entrando em extinção por causa dessa mudança. E o ser humano já está sofrendo, né? Regiões tem seca mais prolongada ou furacões com mais força, né? Que causam mais destruição, tornados, etc. Então a gente já está sofrendo pelas mudanças climáticas e só vai piorar daqui para frente, tá certo? Então
E onde é que a ciência não avançou? As questões que foram colocadas de lado pela tecnociência. Por outro lado, existem alguns problemas humanos que não foram causados pelos avanços científicos, mas também não foram resolvidos. Algumas questões foram sumariamente colocadas de lado pela ciência. Problemas relacionados com as desigualdades sociais, o acúmulo de riquezas por parte de poucos e a dominação e exploração dos países do terceiro mundo foram ignorados pela tecnociência e até mesmo estimulados por esta, tá certo? Então a tecnociência chegou até a ajudar esses problemas aí da desigualdade social, a exploração dos países do terceiro mundo e acúmulo de riqueza na mão de uma porcentagem minúscula da população, tá certo? Os principais temas políticos, éticos e sociais da humanidade não foram estudados com o mesmo afinco que a ciência dedicou aos conhecimentos geradores de inovações tecnológicas. E hoje nos encontramos tão longe das soluções destas questões como há séculos atrás. Na verdade, eu poderia até acrescentar que hoje talvez os problemas éticos, sociais e políticos sejam mais graves do que há séculos atrás, tá certo? A desigualdade social é gravíssima e as pessoas passam grandes necessidades aí de bens materiais, necessidades materiais, né, de alimentação, residência e tal. E a tecnociência está fazendo o que para resolver isso? Nada. Não há inovação tecnológica possível para resolver esse tipo de questão. Então são questões que são colocadas de lado, né? A ciência nem se preocupa com elas. Tem mais. Enquanto o avanço tecnocientífico dos últimos anos salta aos olhos, é claro e abundante, um avanço muito grande, não vimos nenhum progresso moral para o ser humano no mesmo período. Absurdos como o racismo, o machismo e preconceitos contra diferentes culturas não foram resolvidos pela ciência. Na verdade, chegaram a ser estimulados de novo, né, pela comunidade científica em muitos momentos de nossa história recente. Então, há uma atitude científica que acabou estimulando o racismo, tá certo? Uma atitude científica aí que acaba estimulando o machismo, de achar que as mulheres não entendem de ciência e tal. Preconceito com outras culturas que não praticam a ciência. Ah, eu sou superior porque eu domino a tecnociência e essa outra cultura não domina. Então a atitude científica básica chega a estimular esse tipo de preconceito cultural, o preconceito de gênero e o preconceito de raça, tá certo? E também preconceito de classe, eu poderia até acrescentar aqui, né, tá certo? Preconceito de classe é o descaso com os pobres, tá certo? Então, assim, em muitos casos, em muitos momentos da história recente, século XX, XXI, a comunidade científica chegou a estimular esse tipo de preconceito em vez de combater, tá certo? Então, a ciência não avançou aí. Qual é a solução, então, professor? Primeiro, criar uma ciência que seja mais crítica do contexto social em que ela é utilizada. A apresentação acabou, certo, pessoal? Vou só falar mais algumas coisas aqui. É necessário que os cientistas recebam um treinamento para ter uma sensibilidade social em relação às posições que eles tomam, tá certo? Compreender as questões éticas e políticas e também sociais relacionadas às descobertas científicas, não achar que tudo é para o bem da tecnologia, como se a tecnologia fosse um fim em si mesmo. Na verdade, o fim em si mesmo é a humanidade, né? O fim que a gente deve procurar é o progresso da humanidade, e o progresso tecnológico às vezes não significa progresso para a humanidade, não significa melhoria para a humanidade, tá certo? Então é necessário criar uma ciência mais crítica, socialmente crítica, tá certo? E também é muito importante a gente criar uma ciência preocupada com as questões ambientais também, não só sociais, mas também ambientais, ok? E essa aula é uma crítica à ciência que existe hoje em dia, mostrar que a ciência real não condiz com o ideal moderno, otimista, né? Otimista demais, que os filósofos modernos tinham pensado. Mas também, pessoal, não é para a gente dizer que a ciência é o inimigo que a gente deve jogar fora. A ciência é uma ferramenta. Ela pode ser utilizada a favor dos poderosos, né, para poluir, e a favor da cultura do consumo, para degradar cada vez mais o meio ambiente, mas também pode ser utilizada para pensar nas soluções desses problemas. O problema é que, da forma como ela é feita atualmente, não vai ter solução. Uma solução só passa por uma valorização de outros saberes, em soma aos saberes científicos, não é para substituir. Por exemplo, saberes filosóficos e sociológicos sobre a natureza dos problemas sociais tem muito a acrescentar às preocupações científicas, tá certo? E tem que ser levadas a sério com o mesmo grau de preocupação que o avanço tecnológico é encarado, tá certo?
Então, o mesmo grau de preocupação que a gente dá ao avanço tecnológico tem que ser dado a soluções de problemas éticos, políticos e sociais também, e ambientais, tá certo? E soluções de problemas ambientais também. Tá certo, pessoal? Então, a aula de hoje foi uma aula de críticas à ciência. Espero que isso sirva para a gente criar uma visão mais rica e mais complexa da ciência, ao invés daquele otimismo ingênuo de achar que a ciência vai resolver tudo porque é como se fosse mágica, vai lá e resolve, tá certo? Não é assim. E é isso. Espero que todos se cuidem, tá certo? Que todos prestem atenção na ciência que fala para não se expor ao coronavírus. Essa ciência aí tá certa, a gente não pode ignorar, tá certo? E se cuide, a gente se vê na próxima aula. Valeu, pessoal. Até a próxima.